Alegria, alegria, a galera vibrando, A Rádio Tapera FM passa a apresentar Tapera Falando de Esportes. Produção e apresentação, Arnaldo Melo. O esporte está chegando com talento de quem faz. Já chegou no gramado e a emoção vem atrás. As bandeiras vem comando, a torcida vem girando, vendo a rede balançar. Desviou! Rádio Tapera FM, a rádio do povo. Agora são 13 horas mais 12 minutos, 1 da tarde mais 12 minutos em São José da Tapera. Estamos começando o nosso programa Tapera Falando de Esporte desta terça-feira, hoje 19 de setembro do ano de 2016, de 2017, é claro. Então, hoje você vai ficar com a gente até as 2 da tarde falando de esporte, muitas informações do mundo da bola para você, futebol amador, futebol profissional, estadual, nacional e internacional. É claro que hoje teremos por aqui todas essas informações. Não sabemos ainda se temos a participação da Ademir Melo, uma vez que está em viagem e nos comunicou que talvez não tivesse como entrar em contato conosco nesse programa de hoje. Se ele chegar, entre em contato. Senão a gente vai passar as informações aqui para você daquilo que temos aqui para informar. O Ademir Melo que sempre vem, em nome do vereador Felipe Cardoso, presidente da Câmara Municipal de São José da Tapera, e do esportista João Caetano, ali em Bananeira, que dá todo o apoio para o programa Tapera Falando de Esportes. É claro, quando se trata do amadorismo, essa parte fica a cargo de Ademir Melo. A Copa quando tivemos aqui a participação dele, ao vivo, do próprio Ademir Melo, e também do Adilson Ramos, falando de todo o desenrolar desse início de Copa EFA, que já começou com movimentação neste final de semana, né, que tivemos aqui na cidade de Arapiraca, a abertura da Copa EFA 2017. Bom, vamos trazer a informação do futebol no estado de Alagoas, mas dessa feita é a repórter Jéssica Costa, que vai entrar conosco agora. Então, vamos trazer essas informações para você que está curtindo o nosso programa Tapera Falando de Esporte. Vem lá, Jéssica! Mais de 80 mil alagoanos residentes no bairro do Bebedouro, em Maceió, foram beneficiados com a inauguração do Centro Estadual do Esporte e Lazer, entregue à comunidade nesta segunda-feira pelo governador de Alagoas, Renan Filho. Nós estamos aí esse ano de 2017 com muitas realizações. E eu estou muito feliz de vir aqui inaugurar o CEL. Queria parabenizar a secretária Cláudia Petuba pelo trabalho. Ficou lindo, colorido, bem pintado, uma coisa bem cuidada, como deve ser feita hoje em dia. A comunidade aqui, eu cumprimentei algumas pessoas antes de chegar, as pessoas muito felizes. Esse equipamento aqui estava abandonado há muito tempo, como muita coisa estava abandonada em Alagoas e vem sendo revitalizado. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, que eu vim de tênis hoje, e que eu vou bater uma bolinha com a rapaziada também. Vou seguir o dia trabalhando, mas estou muito feliz. Hoje é dia 18 de setembro, a semana ainda do mês do nosso bicentenário, a semana começando e a gente começa com mais uma nova inauguração, dessa vez no campo do esporte, do lazer, da juventude, do resgate da autoestima do alagoano. Fechado há cerca de 10 anos, o antigo Parque da Lagoa havia sido adquirido pelo Estado em 2006 e ficou abandonado até 2015, quando o projeto de reestruturação do espaço foi retomado sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. A área onde está instalado o Centro Estadual de Esporte e Lazer tem 20 mil metros quadrados
Certo, Jéssica, obrigado pela sua informação. Aí o governador sempre com sua ação, né, e presença muito, com um marketing muito grande, ele sempre fazendo sim suas inaugurações e participando no meio do povão, é claro, com tudo o que ele tem direito. Vamos seguir o nosso programa Tapera falando de esportes, porque ontem a bola rolou pela Série C do Campeonato Brasileiro e Alagoas saiu na frente. Foi a Minas Gerais e não tomou conhecimento do Tombense, né? Não tomou conhecimento do Tombense e venceu por 2-0, tinha vaga para mais. É claro que o Tombense, por falta de sorte, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas o CSA não quis saber de conversa não, foi lá e fez a sua diferença, venceu por 2-0 e trouxe uma imensa vantagem para casa, para na próxima segunda-feira no estádio Rei Pelé, quem sabe dar o seu último passo, né? Que como cantavam ontem os alagoanos, muitos que foram a Minas Gerais, né? A 2 passos do paraíso, usando até também a música do Blitz, né? Da banda Blitz, né? Um hino daquele dia de ontem, a 2 passos do paraíso, porque faltavam apenas 2 partidas para que o CSA conquistasse o seu passaporte para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a Série B é logo ali. O CSA venceu o Tombense por 2-0 nessa segunda-feira, dia 18, impôs a primeira derrota do Gavião em casa, no seu passo gigante rumo à classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Michel abriu o placar aos 44 da primeira etapa e Boquita ampliou aos 46 do segundo tempo. Natan do Tombense foi expulso aos 34 da etapa inicial. E a partida deixou o CSA, o vice-líder, né, que fechou a primeira fase com 32 pontos e garantiu o segundo jogo da decisão em casa. O Gavião, que fez 26, ficou na terceira posição. Por isso, a decisão do acesso fica para o estádio Rei Pelé na próxima segunda-feira, dia 25. Em caso de empate de pontos ganhos no final da segunda fase, o desempate será efetuado observando-se o critério abaixo. Primeiro, maior saldo de gols. Segundo, maior número de gols assinalados no campo do adversário. Terceiro, cobrança de pênaltis de acordo com os critérios adotados pelo Internacional Board. São chances que vêm todas em direção ao CSA, é só se manter mais calmo do que nunca garantir essa classificação. Aos 45 minutos iniciais foram bastantes estudados pelas duas equipes. Com maior posse de bola, os donos da casa trocavam passe pela intermediária, buscando uma brecha na sólida defesa maruja. O duelo permaneceu assim até os 17, quando Edinho recebeu a bola de Daniel Costa, sassaricou em cima da zaga mineira pela direita e bateu para a defesa de Darley. Bem posicionado e marcando baixo, o CSA seguiu atuando com paciência para encaixar o contra-ataque. Aos 34, Michel fugiu da esquerda para o meio-campo, levou uma forte entrada de Natan. Como já tinha recebido o primeiro cartão amarelo, na falta em Daniel Costa aos 25, o volante tomou o segundo e terminou expulso. Aos 42, Daniel Costa cruzou pela direita, a bola desviou na zaga e Michel cabeceou. A bola bateu na trave, nas costas de Darley e saiu para o escanteio. 2 minutos depois, na cobrança, Marco Antônio bateu curto e Michel se antecipou e de cabeça guardou o primeiro gol do jogo e o 6º dele no campeonato. O Tombense voltou do intervalo disposto a não sofrer mais gols. Com um homem a menos, o time mineiro recuou um pouco, atacou o azulão e manteve a paciência na etapa inicial e rodou a bola, cansando os adversários. Aos 9, Daniel Costa lançou Michel, que estava na posição legal, mas o assistente Alessandro Rocha assinalou o impedimento. Aos 13, Daniel Costa chutou de fora e mandou para fora.
na única chance que teve. Carlos Neto finalizou em cima de Jorge Felipe. Aos 33 minutos, Kaique, que entrou na vaga de Marco Antônio, aproveitou a falha da zaga mineira, bateu cruzado. Com o goleiro batido, o Wellington Carvalho tirou de cima da linha. Quando a partida já se encaminhava para o primeiro 0-0, Daniel Costa rolou para Boquita. Aos 46, o camisa 8 acertou uma paulada de fora da área e marcou o segundo gol da partida e saiu para comemorar o primeiro gol dele com a camisa do Centro Esportivo Alagoano. O ex-jogador do Corinthians ficou muito feliz por estar ajudando ao CSA nessa classificação rumo à Série B. O Tombense jogou com Darley, Wellington e Wellington Carvalho, Ednei Marrone, Natan, Everton, depois Lucas de Sá, Alan Dias, Everton Maradona e Everton, depois Everton Dias, Keké, Carlos Neto, Gelson Melo, o técnico Raul Cabral. No banco de reserva, o Gavião tinha Paulo Vitor, Anderson Samuel e Denis Neves, Gelson Melo, Lucas de Sá, Lucas Mineiro e Everton Dias, Diego, Pipico, Maicon e Tauan. Já o CSA entrou em campo com Mota com a 31, Celcinho, Leandro Souza e Jorge Felipe e Raul Diogo, Dauan, depois Michel Schmuller, Boquita, Edinho e Daniel Costa, Marco Antônio, depois Kaique, Michel, depois Didira, o time do técnico Flávio Araújo. No banco, o CSA tinha Jorge Cajuru, Dick, Rodrigo Lobão e Cristiano, Kaique, Vanger, Francisco Alex e Didira, Rosinei, Gustavinho, Michel Smuller e Maxwell Samurai. O cartão amarelo saiu para Natan, 2 e em seguida o vermelho. O CSA para Dauan e o vermelho único para Natan. O árbitro da partida foi Jailson Marcelo de Freitas, da CBF da Bahia, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da FIFA, também da Bahia, auxiliado também por Eli Carlos Franco de Oliveira, da CBF da Bahia, e tendo como quarto árbitro Diego Pombo Lopes, também da CBF baiana. Essa uma vitória que está apenas agora, a música tem que mudar, né? Apenas a um passo do paraíso, o Centro Esportivo Alagoano, que joga na próxima semana em Maceió. 1 da tarde, mais 22 minutinhos em São José da Tapera. Seguimos no nosso programa Tapera falando de esportes. De volta, a gente Rádio Web tem mais informação para você. O Atlético Mineiro aprovou um projeto para a construção de um estádio em Belo Horizonte. A votação desta segunda-feira alcançou os 200 votos a favor, com o sim de Alexandre Calil, ex-presidente do clube e atual prefeito da cidade. Agora o Galo precisa encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e obter a aprovação de outros órgãos municipais para começar as obras ao custo de 410 milhões de reais. Desses, 250 milhões virão da venda de metade do shopping Diamond Mall. Ao chegar para a votação, Calil minimizou a importância do centro de compras em relação à arena. Tudo Atlético é muito grande, né? Então, eu acho que tudo tem a sua hora. E o resumo de tudo é o seguinte: se shopping fosse bom, o Barcelona tinha 5 e o Real Madrid tinha 5. Então o shopping levou bom estádio. A votação começou às 9 da manhã e foi acompanhada por aproximadamente 100 torcedores. A diretoria espera iniciar as obras em março do ano que vem e inaugurar a arena em 2020. Ela será erguida em um terreno no valor de 60 milhões na região noroeste de BH, com capacidade para 41.800 pessoas. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copstein. Tá certo, Joyce. Obrigado pela sua informação. Daqui a pouquinho você volta aqui, juntamente com toda a equipe da Agência Rádio Web, para trazer as informações para a gente aqui no nosso programa Tapera falando de esportes. Olha, notícia do Rio de Janeiro, notícia do Flamengo, 2 fatos na vitória sobre o Sport pelo Campeonato Brasileiro, jogo do último domingo. Primeiro foi o apoio da torcida ao goleiro Muralha, que vive momento delicado após diversas falhas, mas que será titular na decisão da Copa do Brasil
contra o Cruzeiro no próximo dia 27. Antes da partida começar, a torcida gritou o nome do goleiro e o apoiou durante toda a partida. Na coletiva, após o confronto, o técnico Reinaldo Rueda elogiou o comportamento da torcida na atuação do jogador. Os parabéns para a torcida pelo carinho, respaldo e pelo acompanhamento que deu ao time e ao Muralha. Segundo os parabéns ao time pelo jogo e pelo bom trabalho, também pelo resultado, que é importante para nós, muito gratificante, porque Muralha vem trabalhando muito bem e hoje teve uma oportunidade de abraçar essa oportunidade. Toda a equipe respaldou, disse o treinador. A torcida foi leal, fiel e determinante. Teve muito carinho com o time, com o Muralha. Estamos muito agradecidos por isso. Esperamos seguir nesse caminho para a felicidade de todos, completou Reinaldo Rueda. Porém, não garantiu a escalação de Muralha na terça-feira, no confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana diante da Chapecoense. É importante foi o comportamento do Muralha nesse jogo. Muralha está em boas condições, disparou o treinador flamenguista. O outro destaque da tarde foi a presença de Everton Ribeiro jogando como titular ao lado de Diego e a atuação do jogador. Sem tempo para folga, o time treina hoje para jogar novamente amanhã. Portanto, é isso aí que precisa acontecer e a torcida está realmente fazendo isso com a equipe do Flamengo. De volta, a gente Rádio Web tem mais informação pra gente. 1 da tarde, mais 23 minutinhos. No encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou na segunda-feira diante do Coritiba, no Pacaembu, e venceu por 1-0 com o gol de Jean, autor deste gol da vitória. Na prática, o Palmeiras iniciou e terminou a rodada na 4ª colocação, 13 pontos atrás do líder Corinthians, que está bem longe, e esta rodada ampliou a vantagem sobre o Grêmio para 10 pontos. No entanto, os tropeços de Grêmio e Santos e a dificuldade do Corinthians para vencer o clássico em Itaquera animaram ainda mais os torcedores do Palmeiras. Na opinião de Cuca, uma vitória veio em boa hora para o Verdão, que continua pensando, quem sabe, no título. Penso que uma equipe que tem 20 situações, conclusões a gol, 5, 6, 7 claríssimas, contra 2 ou 3 do adversário, é uma equipe que jogou bem, poderia ter ampliado o placar, poderia ter sido 2-0, 3-0, seria um grande jogo. Eu penso que mesmo no 1-0 foi um jogo muito controlado, que se correu pouquíssimos riscos e que se teve, em alguns momentos, poderíamos ter cadenciado um pouco mais o jogo, mas os contra-ataques se abriram muito e nós pecamos na última bola, na última escolha, até no primeiro tempo, porque senão a gente poderia ter um jogo com um pouco mais de tranquilidade, mas está ótimo, 1-0. Um jogo bem controlado, um jogo difícil, e não tem jogo fácil no Brasileiro. Eu acho que foi um jogo bem jogado. Com o resultado, o Palmeiras foi a 40 pontos e segue na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas agora tem 3 do vice-líder Grêmio e 1 do terceiro colocado Santos. Já o Coritiba caiu 2 posições e está em 18º lugar com apenas 27 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Fluminense, no Maracanã. Já o Coritiba pega o Botafogo no Couto Pereira. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. 1 da tarde, 28 minutos em São José da Tapera. Como nós dissemos agora há pouquinho, não temos a certeza se o Ademir Melo vai chegar, né? Já que está em viagem e provavelmente não participe do nosso programa hoje, trazendo aquelas informações do futebol amador, mas todo mundo sabe como foi ontem, né? Ele falou já os times que jogam nesse final de semana, então amanhã ele retorna trazendo pra gente tudo isso que você quer saber sobre o futebol amador. Olha, apesar de o governador Renan Filho ter tranquilizado os azulinos sobre o acesso
de torcedores ao estádio Rei Pelé para o jogo de volta do CSA contra o Clube Mineiro do Tombense, ainda não há uma definição oficial, vistoria ou renovação do laudo do Corpo de Bombeiro para liberar o Rei Pelé para o jogo. Com isso, a próxima partida do estádio Rei Pelé do CRB contra o Criciúma pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro pode ser de portões fechados. Isso porque o ofício DCO/GER 601/17 encaminhado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, às federações estaduais, determina que o laudo técnico da corporação deve ser apresentado até o dia de hoje, às 19 horas. Já para o jogo entre CSA e Tombense, marcado para a próxima segunda-feira, a tarde limite de atualização do laudo técnico é na próxima quinta-feira, dia 21. Como não houve previsão do Corpo de Bombeiro e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para o laudo, a partida que vale o acesso ao Azulão do Mutante para a Série B do Brasileiro também pode ocorrer de portões fechados. O laudo atual do Corpo de Bombeiro para o estádio tem validade até o próximo dia 22, véspera do jogo do Galo, mas até o momento não há vistoria marcada para o estádio Rei Pelé. A assessoria de comunicação da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude informou que está aguardando um novo decreto do governo do estado que deve regulamentar a situação. Isso acontecendo, a assessoria de comunicação nos informou que a exigência dos laudos é uma questão de lei prevista no Regulamento Geral das Competições da instituição. Então, é aguardar porque a burocracia pode inviabilizar essas duas partidas, o que causaria um grande prejuízo para os clubes alagoanos, o que causaria, sem dúvida, um problema, porque se não fizer hoje, e deixar para sair na quinta-feira, você vai ter somente uma partida, e essa seria a do CSA na segunda-feira. Então aí começariam a usar a ingerência política para prejudicar um time ou outro. Então é bom que saia isso até hoje, É difícil, mas é só uma canetada do governador que resolve esse problema. Somente uma canetada. E ele disse que ia resolver isso, Falou nas redes sociais, aos quatro ventos, que estaria em campo na segunda-feira, e que as duas equipes, tanto o CSA quanto o CRB, não iam ter problema com a equipe, com o acesso dos torcedores ao estádio, porque ele ia resolver essa situação. Esperamos, Eu estou aqui de olho em todas as informações para ver realmente se a federação nos traz a resolução desse problema. Voltando ao futebol do Nacional, o futebol do Rio de Janeiro ainda repercute muito Brasil afora. O gol do Corinthians, rapaz? O Vasco visitou o líder Corinthians pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou a Arena de Itaquera com uma derrota que teve um gosto muito amargo. Com um gol irregular de Jô aos 28 do segundo tempo, o Timão voltou a vencer após dois tropeços seguidos na competição. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Zé Ricardo reconheceu que a equipe da casa foi superior em campo, mas não deixou de lamentar ter sofrido um gol irregular, do qual o atacante usou o braço para colocar a bola para dentro do gol de Martin Silva, após cruzamento de Marquinhos Gabriel. Ao analisar o jogo, Zé Ricardo elogiou a postura da sua equipe. Tivemos o primeiro tempo que só não foi melhor porque tecnicamente poderíamos ter perdido mais. Fizemos um grande jogo. No segundo tempo, com uma inversão de Jadson, criou um pouquinho de dificuldade no meio. Demos uma equilibrada depois e enalteço muito a dedicação de nossos atletas. Brigamos até o final, afirmou Zé Roberto. A derrota fez o Vasco perder uma posição na tabela e agora é o 9º colocado com 31 pontos.
a situação da equipe na competição continua desconfortável, já que apenas 4 pontos separa da zona de rebaixamento. Zé Ricardo terá muitos dias para preparar a equipe para o próximo compromisso pela competição nacional, que será apenas no dia 25, a segunda-feira, contra o Sport na Ilha do Retiro. É esperar para ver, né? Apenas o que foi feito, a federação tomou a iniciativa de agora colocar para os próximos jogos o árbitro de vídeo, que poderia ter feito isso há bastante tempo, porque essa não é a primeira polêmica, nem é o primeiro gol do Corinthians que reclamam de irregularidade, né? Nem é o primeiro lance. Mas a federação é quem tem o direito de resolver essa questão, e por sinal também o dever, né? Ela tem o direito de dar uma melhorada, e tem o dever, a obrigação de resolver o problema de uma vez por todas. Então vamos aguardar para ver se esse árbitro de vídeo vem para resolver o problema definitivamente. A torcida do Fluminense ficou irritada com a derrota da sua equipe para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A partida contou com a presença de uma figura conhecida. O juiz federal Sérgio Moro, responsável por alguns casos de primeira instância da Lava Jato, foi clicado por um torcedor enquanto acompanhava o Furacão nesse domingo. Natural de Maringá, no interior do Paraná, Moro estava utilizando um disfarce com óculos escuros e um boné vermelho. A preferência do juiz pelo Atlético Paranaense não era conhecida pelo público. Além da primeira instância da Lava Jato, Sérgio Moro é responsável por julgar um representante da sua equipe. O presidente licenciado do Atlético, Mário Celso Petralha, responde a uma ação em que é acusado de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, e que está na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, exatamente a do juiz Sérgio Moro. Pois é, né? O homem tá com tudo, né? Vamos ver se realmente vai julgar ou vai apadrinhar o presidente do seu clube. Daqui a pouquinho notícias sobre mulheres que agora criam seu próprio espaço para discutir futebol. Importante isso, né? Importante as mulheres também discutindo futebol. Nós temos tantas mulheres no Brasil que comentam, né? Que falam, que apresentam programas de futebol, e agora tem um espaço exclusivo para as mulheres. Esse é muito mais importante também. A Agência Rádio Web tem mais uma matéria e traz essa informação para a gente agora. Neste final de semana foi disputada em Roma a Meia Maratona da Paz. Mais de 4.000 pessoas de 42 nacionalidades estiveram presentes. Os 21 quilômetros foram disputados entre os principais pontos turísticos da cidade, como a Praça São Pedro e o Coliseu. Roberto de Benedis, organizador da prova, ressalta o conceito de deixar uma mensagem de paz. O conceito é de deixar uma mensagem universal de paz, fraternidade, compartilhamento entre povos e religiões. Esta é uma cidade que há anos convive com diversas comunidades e todos vivem em paz. Acredito que se fazemos em Roma, podemos fazer em todo o mundo. A prefeita da cidade de Roma, Virginia Raggi, fez questão de ressaltar a mensagem que esta corrida deixa nesta época difícil de atentados que a Europa vive. Hoje deixamos uma mensagem ao mundo, uma mensagem de paz. Uma mensagem que deve chegar forte e que nós estamos combatendo a violência, combatendo a discriminação, combatendo o racismo, correndo todos juntos. Um grupo chamado Atlética Vaticana, composto de sacerdotes pertencentes à Santa Sede e da Guarda Suíça, que faz a segurança do Papa, também esteve presente, representada pelo Monsenhor Sanches de Toca e Alameda. Há alguns que abusam do nome de Deus para cometer os piores atentados. Nós queremos dizer que podemos nos divertir juntos, fazer uma coisa
bela, jogo bonito, juntos. Até o Papa resolveu apoiar a iniciativa e afirmou esperar que isso possa promover o diálogo de convivência e paz. Auspico che questa iniziativa culturale e sportiva possa favorire il dialogo, la convivenza e la pace. A corrida masculina foi vencida por Eyop Faniel, da Eritreia. Já a feminina foi vencida por Sara Brocciato, da Itália. A expectativa é que no ano que vem, o dobro de pessoas possa percorrer os 21 quilômetros desta meia maratona. A agência Rádio Batuí, com informações de Roma, Felipe Escudero. Tá certo, Filipão, agora já são 13 horas mais 40 minutos, 1 da tarde, 40 minutos em São José da Tapera. Tem mais informação do futebol de Alagoas. Olha, uma enquete realizada pelo site lá da Capital Alagoana, pelo portal lá da Capital Alagoana, considerou precipitada a mudança do comando técnico do CRB, anunciada nesse domingo pela torcida do clube. De acordo com a votação, 77,92% dos participantes não concordaram com a demissão de Dado Cavalcante, enquanto 22,8% acreditam que a mudança será positiva para o Galo. Dentre os contrários à demissão, 54% consideraram a atitude precipitada, acreditando que Dado estava fazendo um bom trabalho. Já 23,1% queriam que o treinador desse sequência ao trabalho, afirmando que o resultado negativo não eram frequentes. Enquanto isso, o CRB já conta com mais um jogador regularizado, enquanto o volante pode ser mais uma atração contra o Criciúma no próximo sábado. O técnico Dado Cavalcante já treina lá no Ninho do Galo para tentar implementar o seu estilo de jogo ao seu time, que saiu no final do ano passado e retorna agora. O último reforço do CRB para o Campeonato Brasileiro, o volante Tinga, pode ser mais uma atração no time regatiano na partida contra o Criciúma, marcado para o próximo sábado, dia 23, no estádio Rei Pelé. É que o atleta foi regularizado nesta segunda-feira, última dia e prazo para se reforçar, foi o último prazo para se reforçar para a Série B. A outra novidade é o treinador Mazola Júnior, que está de volta ao Galo. A informação é do próprio site do clube, que garante que está tudo normal lá para as bandas da Barra de São Miguel. Tinga foi anunciado pelo CRB na quinta-feira passada e vem do Joinville, por quem acabou de disputar a Série C. A atleta tem 26 anos e começou sua carreira na Ponte Preta e lá permaneceu por 3 temporadas. O bom futebol com a camisa da Ponte chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou no ano 2010. Além da Ponte, Palmeiras Tinga também vestiu a camisa do Avaí, Ceará, Figueirense, Júbilo Obata do Japão, Joinville de Santa Catarina, portanto tem também experiência internacional. Tinga é o 14º reforço alvirrubro para a Série B 2017. Quase todas as posições foram contempladas. Detalhe que dos contratos, uma baixa é o atacante Ítalo, por ter deixado o clube no início do mês passado e atualmente defende o Vardar Skopje da Macedônia. Reforços que chegaram para o Campeonato Brasileiro no CRB foram os seguintes: goleiro Edson Cole, laterais Eduardo e Pedro Botelho, zagueiro Everton, volante Rodrigo Souza e Tinga, meias Rodolfo, Elvis, Eric Salles e Tony, atacantes Ítalo, Zé Carlos, Marion e Pablo. Portanto, um meio time de reforço no Clube de Regatas Brasil, que traz com certeza uma força para esse próximo jogo, além do novo jogador, o que acaba de chegar, o Tinga, lá vindo do Joinville. Tem também o treinador Mazola Júnior, que foi um cara que fez história no CRB e saiu o ano passado para buscar um clube da Série A. Não conseguindo se manter, retorna agora para o CRB e tenta levar esse time de volta às vitórias, já que está naquela, vai
uma partida que ganha, outra partida que perde, e assim está se mantendo naquela intermediária do campeonato que muitos torcedores querem que avance mais. Então é aguardar para ver realmente o que vai acontecer. Faltando 15 minutos para as 13 horas, de volta, Agência Rádio Web, com a sua última participação no nosso programa. Um erro no final de semana na partida entre Corinthians e Vasco da Gama, em Itaquera, quando o atacante Jô fez um gol de mão, validado pela arbitragem, fez a comissão de arbitragem da CBF tomar uma medida drástica, implantando o árbitro de vídeo já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi exclusivamente do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que acabou levantando uma série de questionamentos sobre a viabilidade de se colocar a ideia em prática já no final de semana. Nesta terça-feira, uma reunião vai definir como tudo deve transcorrer, mas o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, Coronel Marcos Marinho, já antecipou que será feito como o presidente mandou. Há já uma situação mais clara com relação ao árbitro de vídeo, os procedimentos, por exemplo, a parte técnica. Então, hoje está muito mais claro isso. Então, a partir daí, com todas as orientações que estão sendo passadas também agora pela Conmebol, nós vamos fazer e colocar em prática em cima de uma coisa um pouquinho mais hoje definida como o ideal para a aplicação do árbitro de vídeo. Dificilmente os 10 confrontos da Série A do Campeonato Brasileiro na 25ª rodada terão o árbitro de vídeo. E o Coronel Marcos Marinho fala sobre quando ele será utilizado durante a partida. Nós temos aquele lance do gol e não gol, né? Se a bola entrou ou não entrou no chute. Nós temos um pênalti dentro ou fora da área, né? Um gol de impedimento ou não impedimento. Então, são lances bem específicos, né? De um cartão mal aplicado, por uma pessoa errada, você identificar a pessoa que foi o cartão, para não haver o erro do cartão. Então, são lances bem específicos. O custo por partida será de aproximadamente R$30 mil para a implantação das câmeras, dos técnicos e dos juízes contratados. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osborio. Tá certo, Filipão. Obrigado pela sua participação, pela participação de toda a equipe da Agência Rádio Web, que volta amanhã no nosso programa. 1h, mais 47 minutinhos em São José da Tapera. Olha, muitos alagoanos encararam quase 2.000 quilômetros de ônibus de Maceió até a cidade de Tombos, em Minas Gerais, para acompanhar a partida de ontem à noite. Clima de decisão envolveu a primeira partida entre CSA e Tombense pela quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C e movimentou a massa azulina. Dezenas de torcedores decidiram ultrapassar as fronteiras e encarar 1.800 quilômetros de distância até a cidade de Tombos, local onde realizou-se a partida entre o time alagoano e o time mineiro. Repórteres acompanharam os torcedores que viajaram durante dias até chegar à cidade de Minas Gerais. Só vem quem realmente ama. A gente sempre acompanha o CSA quando não tinha série, depois brigamos pela Série D e não seria uma decisão dessa que ficaríamos de fora. Graças a Deus foi uma viagem boa e agora é esperar tranquilo a hora do jogo, disse o César Obscuro, um dos organizadores da torcida organizada que não perde sequer um jogo do CSA. Pois é, teve torcedor que apostou na vitória azulina e também no autor do gol. Estou confiante. 1-0 para o 1-0 para o CSA, com o gol de Daniel Costa de falta, cravou Márcio Miranda. A expectativa de aproximadamente 200 torcedores estejam presentes na cidade de Tombos. Pois é, e foi. E a maior expectativa agora é para a chegada do time hoje por volta das 3 horas da tarde no aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió. Se na saída mais de 1.000 torcedores invadiram o aeroporto para acompanhar, para dar boa viagem à equipe do CSA que viajava a Minas, né? Imagine hoje no retorno. Toda Maceió está se preparando para
sentir o peso da torcida azulina no retorno do CSA, depois da vitória de ontem lá no estádio Antônio Guimarães, na cidade de Tocas. Olha, mais uma outra matéria que nos chama a atenção aqui é sobre o futebol e a presença das mulheres. Fugindo do preconceito, mulheres criam espaço para discutir futebol. Essa, portanto, é a última matéria de hoje aqui no nosso programa Tapera Falando de Esporte. Se você gosta tanto de futebol, o que é impedimento? Qual era a escalação do seu time em 1956? Você só fala disso para arrumar namorado. Precisa vir com as pernas de fora ao estádio. Com certeza, são algumas das coisas que as pessoas dizem com as mulheres e elas realmente não gostam e tem com toda razão. Cansadas de ouvir comentários como esses, nas rodinhas masculinas, as mulheres acompanham e entendem de futebol, têm criado seus próprios espaços para discutir futebol. São cada vez mais comuns sites independentes e páginas nas redes sociais com artigos de opinião, crônicas, vídeos, entrevistas reproduzidas por e para torcedoras, advogadas, jornalistas, assistentes sociais e estudantes. É o caso do Futebol por Elas, um dos maiores projetos do tipo. Em pouco menos de um ano, conquistou 168 mil seguidores no Facebook, um quarto deles homens, uma média de 21 mil visitantes únicos por mês. É ruim ter que ouvir que você não é capaz de falar sobre um assunto porque você é mulher. Temos voz, mostra que outras torcedoras também podem ter, diz a gaúcha Calandra Dias, de 23 anos, uma das fundadoras. De sua casa em Carazinho, a 300 quilômetros de Porto Alegre, ela é uma das que coordena as 35 colaboradoras voluntárias do site. A distâncias, elas estão espalhadas por todas as regiões do Brasil. Muitas ainda são estudantes. Homens já nos mandaram os e-mails perguntando se podíamos participar para fazer revisão, porque vai que passa algum erro, conta Calandra, mas a maioria dos comentários é positivo. Uma vez, um cara disse que fizemos ele repensar sua opinião machista sobre as mulheres que falam de futebol. O Futebol por Elas tem como carro-chefe a crônica Consentimento, publicado após jogos de campeonatos estaduais, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Europeus, sempre masculinos. Além das discussões virtuais, passam a ser mais frequentes encontros presenciais entre as amantes do esporte. Enfim, no final deste ano, por exemplo, mais de 300 torcedores se reuniram no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, para o primeiro encontro nacional de mulheres de arquibancada. Na plateia estava a jornalista Roberta Cardoso, de 34 anos, uma das 4 fundadoras de outro site, o Dibradoras, é isso mesmo, Dibradoras, viu? Há quase 2 anos, elas contam histórias de atletas, treinadoras, árbitras e dirigentes esportivas por meio de entrevista e podcasts nos semanários. Já participaram treinadoras da seleção brasileira, como Emily Lima, a meia-campista Formega, a atacante Cristiana. Para Roberta, muitas meninas começam a acompanhar o feminino das Olimpíadas desde 2016, por causa do bom desempenho da seleção. Muitas falaram, descobri porque não gostava de futebol. Ninguém falava sobre isso comigo. O nome do Dibradoras vem de uma experiência própria. Toda mulher que gosta de futebol já nasce uma dibradora, tendo que driblar o machismo e as dificuldades, explica a fundadora. Costumamos dizer que seguimos
dibrando. Pois é, vamos dibrar, é o que diz a fundadora do site. Bom, era isso que tínhamos para o futebol, para o programa Tapera falando de esporte dessa tarde, mas eu te convido para ficar comigo, porque já já estarei de volta, mais dessa feita, para o programa Tarde Legal. Até às 4 da tarde, muita música no seu rádio, é só você ficar ligadinho com a gente. 1 da tarde, mais 50 minutos. No Wellington Motos, que vende, troca, negocia motos novas ou usadas. Se quer vender, trocar, negociar moto nova ou usada, é com o Wellington Motos, ali na Avenida Manuel Marciano, de frente ao restaurante da Em São José da Tapera você tem Júnior Maia Bebidas. Tudo para fazer a sua festa. Whisky Odipar, Red Label, Cavalo Branco, Valentine's e outros. Cerveja super gelada, Escobides, Heineken, Escolatão, Itaipava Latão, Ipide Latão Brahma, Sub-Zero, Itaipava Zero, cerveja de 600 ml e 1 litro, energéticos e refrigerantes em geral. Temos ainda a estrutura essencial para a sua festa, como aluguel de freezer, mesa e cadeiras. Compre e pague com seu cartão de crédito, Visa e Master. E trabalhamos também com publicidades. Ligue para o Disque Entrega 994244491 e 99130-9110 da Claro, 99607-9726 da TIM ou 98224-9655 da Vivo. Quer fazer a sua festa e economizar de verdade? Passe agora em Júnior Maia Bebidas, por trás da papelaria Rebeca, no centro de São José da Tapera. Organização Júnior Maia e Família. Aqui a sua festa é garantida. Vai rolar, todo gueto mandou avisar que vai rolar a festa, vai rolar. Alô, dona de casa de São José da Tapera e região, é tempo de economizar e o Supermercado Caçara lhe oferece o melhor atendimento e preço em gêneros alimentícios, incluindo produtos light, diet sem lactose. Temos bebidas, bebidas nacionais importadas, produtos de limpeza, material escolar, frios e tudo mais que você precisa para o seu lar. Supermercado Caissara, o mais completo supermercado de São José da região. Tradição em bem servir. Rua 10 de Maio, próximo ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, organização José e Joselito. Chegou o tempo de alegria, promoção do Labelle Calçados. Produtos com batimento entre 10% e 50% de descontos. Calçados masculinos e femininos das melhores marcas pelo menor preço. Temos Beira Rio, Coca-Cola, Moleca, Ana Carolina, Brenda, Ipanema. Temos bolsas e muito mais. Temos sandálias e sapatilhas femininos a partir de R$ 29,90. E acaba de chegar na Labelle Calçados a novidade do momento. Pateiras Light Gel com palmilhas massageadoras para a saúde do seu pé, corpo e mente. Labelle Calçados. Temos calçados masculinos das marcas Score, Polo, Olívios, Raider, Cartago. Temos bonés, meias, cintos, cuecas e muito mais. Grande promoção de festa junina é na Labelle Calçados. Avenida Deputado Feliz Maia, de frente à Loura do Rio, no centro de São José da Tapera. Eu falei, Labelle Calçados. Atenção, você que está pensando em construir ou reformar em São José da Tapera, você tem Madeireira Fontes. Temos melhor preço, atendimento e entrega rápida. Linhas, caibros, ribas, tábuas, telhas, tijolos, cimentos, portas, crotões, brita, ferro e muito mais. Da fundação à cobertura, Madeireira Fontes é a fonte segura para quem quer construir com qualidade. Rua Padre Soares Pinto, número 85, no centro de São José da Tapera. Telefone 3322-1118. Madeireira é Fontes, o resto é pau. Mas fica pagando pau. Qual é que é? Ascombe Cooperal, Cooperativa de Crédito Rural do Sertão Alagoano, crédito fácil e juros baixos para você que trabalha na agricultura, no comércio, indústria ou outros.
Matriz em Pão de Açúcar, na rua Ademar de Mendonça, número 225, com exceção em 11 municípios da nossa região. Em São José da Tapera, a Ascope Cocriel está localizada na Avenida Deputado Elísio Maia 466, próxima à Igreja Matriz. Visite a Ascope Cocriel e obtenha melhores informações sobre nossos serviços. Agora, os apoios culturais. Não mude de audiência. Já já, voltamos. Rádio Tapera FM. Agora, os apoios culturais.